Olá, meus amores! Vim aqui hoje falar de um assunto muito importante que é a política de atestado. E eu quero muito saber no final se você já tem essa política de atestado ou não. Porque eu vou conceituar aqui o que é essa política e como é que você pode fazer perante o seu cliente. E só para deixar claro, gente, a política de atestado, vamos dizer assim, são normas que você utiliza com cada um dos seus clientes de forma individual em relação aos atestados médicos. Manu, para que isso é importante? Por causa, primeiro, do E-Social, que deve ser levado muito a sério. Se antes já era para ser levado a sério, agora com o E-Social mais ainda. A gente tem que tomar muito cuidado com os atestados médicos, para não esquecer, para não enviar fora do prazo, para não prejudicar o funcionário. Então, com o E-Social em si, já precisamos de uma maior regulamentação dos atestados. Já precisamos chegar perante cada um dos clientes e definir prazos com ele. Definir como é que vai chegar o atestado e quando vai chegar o atestado, para que tudo seja feito tranquilamente. Então, isso aí já faz parte da política de atestado. Mas teve uma decisão do STF que saiu recentemente, que realmente modificou tudo e fez com que a gente criasse uma política de atestado ainda maior. O que é essa decisão, Manu? Gente, saiu uma decisão do STF deixando claro que não ia incidir mais a contribuição previdenciária patronal sobre os 15 primeiros dias de atestado que viram afastamento e que viram auxílio-doença ou acidente de trabalho. Então, aqueles 15 primeiros dias que antecedem o afastamento, ele não incide mais a contribuição previdenciária patronal. Incide a parte de segurado normal, mas a parte patronal, não. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô vendo pela primeira vez. Manu, que parte patronal é essa? É os 20%, é os RAT e os terceiros. Então, os 15 primeiros dias de atestados que vão virar, que antecedem o auxílio-doença, o acidente de trabalho, eles não incidem a contribuição previdenciária patronal, só a parte do segurado. E isso aí, gente, é retroativo desde a competência 11 de 2020. Então, de 11 de 2020 para cá, você pode recuperar esse referente a esses valores desses créditos. Olha que legal, né, gente? E para você conseguir ver tudo isso que eu estou falando, o efeito retroativo, o que regulamenta, basta você olhar o parecer SEI, número 16.120 de 2020, que é ele que deixa claro que não vai incidir nem 20%, nem RAT, nem terceiros. É ele que deixa claro que retroage até a competência 11 de 2020. É ele que regulamenta essa questão. Então, é muito importante você saber desse parecer para conseguir passar para o seu cliente. E eu vou explicar daqui a pouco o que isso tem a ver com política de atestado. Mas uma coisa que você tem que saber é, agora você vai ter que separar os atestados que viram auxílio-doença, que viram acidente de trabalho, e os atestados que não viram auxílio-doença e não viram acidente de trabalho. Ou seja, os atestados de 15 dias que antecedem auxílio-doença, que antecedem acidente de trabalho, ele não tem a contribuição previdenciária patronal, só a parte do segurado. Agora, aqueles atestados que não vão virar nem auxílio-doença, nem acidente de trabalho, nem nada disso, aqueles atestados de 10 dias, ou até mesmo aqueles atestados de 12, de 15 dias, mas que não viram afastamento, eles têm a incidência normal da parte de contribuição previdenciária patronal e da parte do segurado. Então agora você vai ter que diferenciar o que vai incidir a parte patronal e o que não vai incidir a parte patronal. Meu Deus. Você vai ter que diferenciar os atestados que viram afastamento e os atestados que não viram afastamento. Vê que coisa importante, né, gente? A gente vai ter que diferenciar um do outro. Então, meus amores, isso aí tem tudo a ver com a política de atestado. Você vai ter que virar para o cliente e dizer, cliente, olha a importância que vai ter agora. Você vai ter que prestar muita atenção e vai ter que dizer para o cliente que ele vai ter que separar esses atestados para mandar para você. Se você for DP externo, você vai ter que contar com ele mesmo separando. Se você for para DP interno, fica mais fácil para você regulamentar. Mas de qualquer forma, você tem que falar com o seu cliente, seja ele seu chefe ou não, para deixar claro que os atestados que viram afastamento devem ser enviados o mais rápido possível. Porque esses atestados tiram essa isenção dos 15 primeiros dias da contribuição previdenciária patronal. E agora tem que haver essa separação. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que saber, situações que acontecem no dia a dia. Às vezes,
vamos imaginar que eu estou fechando uma competência, um mês. Aí eu fecho aquele mês e vejo que aquele funcionário específico tirou um atestado de 10 dias. Pronto, então naquele mês o funcionário tirou um atestado de 10 dias. Aí eu analiso, aquele atestado de 10 dias virou por um acaso um auxílio-doença, um acidente de trabalho? Aí eu vejo que não virou nada. Aí o que vai acontecer com esses 10 dias de atestado? Vai incidir tudo normal. A parte do segurado e a parte patronal, incide tudo. Toda a parte de INSS. Beleza. Mas no outro mês, na outra competência, eu vejo que esse mesmo funcionário, ele pega um atestado de mais 10 dias. E o que eu percebo? O atestado de 10 dias da primeira competência e o atestado de 10 dias da segunda competência são relacionados à mesma causa, são a mesma doença. Mas, Manu, como assim? Gente, às vezes os dois atestados não têm o mesmo CID, não têm a mesma identificação da doença. Então, às vezes, os dois atestados não têm o mesmo CID. Mas se eles tiverem a mesma causa, a mesma doença que causa esses sintomas, eles se somam esses atestados no período de 60 dias. Então, você vai ter que começar a analisar. Porque todos os atestados que têm a mesma causa, que são relacionados à mesma doença, no período de 60 dias, eles se somam. Então, se eu tenho 10 dias na primeira competência e 10 dias na segunda, e eles são relacionados à mesma doença e eles estão no período de 60 dias, esses dois atestados se somam. Somando, eles ficam 20 dias. Olha que legal, né? Então, antes eu tinha uma pessoa que só tinha 10 dias de atestado. Não virou auxílio-doença, não virou acidente de trabalho, virou nada. Mas na segunda competência, essa mesma pessoa pegou mais 10 dias. Agora ela vai entrar com auxílio-doença. Aí o que eu vou ter que fazer, gente? Voltar na competência anterior. Retificar a CEFIP, retificar o E-Social da competência anterior. Tirando aquela contribuição previdenciária patronal sobre aqueles primeiros 10 dias. Eu vou tirar aquela incidência, porque virou afastamento. Lembrando que a parte do segurado continua tudo normal. Então, meus amores, agora a gente vai sofrer o que eu chamo de terror das retificações. E a gente tem que passar isso para o nosso cliente, para ele saber que existe isso. Que agora tem chance da gente fechar um mês e aquela pessoa não se afastar, mas no outro mês ela vai lá e se afasta. Aí eu vou ter que retificar o mês anterior, corrigindo a informação do mês anterior, para tirar a incidência. E quando eu retifico a CEFIP, porque eu paguei a maior, é tranquilo, porque eu pego o crédito e compenso. Difícil é retificar a CEFIP quando você pagou a menor. Entendeu? Então, quando eu volto à competência anterior para tirar a incidência patronal sobre os 10 primeiros dias, é bom, porque meu cliente pagou a mais, então eu vou retificar e vou compensar o crédito, sem problema nenhum. Mas vai ter vezes que meu cliente pagou a menos, e eu vou ter que retificar e vai gerar uma diferença com encargos e multas. Olha que loucura, hein, gente? Então, assim, uma decisão que parece bem assim ingênua, bem inocente, causa tudo isso e faz com que a gente tenha que conversar isso com o nosso cliente para saber dele. E aí, o que a gente faz nessa questão? A gente retifica o mês anterior? O que eu devo fazer? Será que uma pessoa que tirou 10 dias, a gente tem que aguardar no outro mês para ver se ela, por um acaso, se afasta ou não? E depois a gente retifica no caso de qualquer problema? Então, meus amores, vocês vão ter que passar isso para o cliente para detalhar com ele o que é que deve ser feito. Olha que coisa, hein? Outra situação que pode acontecer. Por exemplo, pode acontecer também de você fechar a folha com um afastamento. Então, vamos imaginar que a pessoa vai se afastar, tudo pelo INSS, e você vai lá e joga aquele afastamento dentro da folha daquela competência. Só que você jogou o afastamento sem análise ainda do INSS. Porque vocês sabem, meus amores, nem sempre a resposta da perícia do INSS é imediata. Às vezes, o pedido não foi deferido ainda pelo INSS. Então, às vezes, a gente manda o afastamento previdenciário na competência sem saber se o pedido vai ou não vai ser aprovado pelo INSS. A gente não tem aprovação da perícia médica ainda. Olha que coisa, hein, gente? Aí, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que analisar. Vamos imaginar que eu mande aquele afastamento na competência e no outro mês descubra que a perícia médica do INSS, infelizmente, não aprovou aquele pedido. Aí, o que eu vou ter que fazer, gente? Vou ter que retificar o mês anterior e aqueles 15 primeiros dias eu vou ter que colocar a incidência patronal de novo. E agora pode gerar problemas. Porque quando a gente retifica a CEFIP do mês anterior porque eu paguei a menos, vai gerar diferença de valor com cargos e multas.
Então, olha a complicação, gente. Loucura, né? Vocês entenderam meu exemplo? É, tá bom. Então, essas duas situações podem acontecer com a gente. Você tem que chegar para o cliente e dizer: a gente só vai jogar o afastamento quando tiver a aprovação da perícia de INSS? O que a gente vai fazer se a gente fechar a folha e o INSS ainda não aprovou? E isso acontece na prática com muita frequência. Então, você tem que passar isso para o cliente para ele assumir a responsabilidade também. Você tem que lembrar que departamento pessoal, se a gente não compartilha as notícias, as situações com o cliente, a gente assume a responsabilidade toda para si. E isso não pode acontecer, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido isso. Mano, e o que a política atestado vem para resolver? Vem para resolver isso. Vem para resolver prazos, o que o cliente quer que seja feito, como é que ele quer que seja feita a retificação, se a gente deve jogar logo o atestado de cara ou esperar. Então, tudo isso tem que ser discutido com o seu cliente. Eu chamo isso de política de atestado. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, coloca aqui abaixo. E, mais importante, marca o teu colega do departamento pessoal que tem que saber sobre esse conteúdo. Compartilha esse link, marque ele aqui embaixo e compartilha para ver se mais pessoas conseguem atingir e ganhar essa sabedoria também. Um beijo com carinho para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.